Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Muitas das vezes nós pensamos que tudo que a gente lê na Bíblia é exatamente como nos contaram, como nós aprendemos quando passamos por alguns lugares que ensinaram para a gente, sendo como casa de oração, casa de Deus. E aí nós lemos as Escrituras e aprendemos e entendemos conforme nos é passado. Mas se de repente a gente ler as Escrituras com uma mente mais aberta, propícia a aprender coisas novas, a deixar verdadeiramente o Espírito Santo falar ao nosso entendimento, sem que haja nenhum tipo de colaboração humana, somente a palavra de Deus fazendo aquilo que ela sabe fazer e melhor do que ninguém, que é falar ao nosso entendimento. E assim o Espírito Santo de Deus, porque somos de Deus, habita em nós e ele nos ajuda em toda a nossa melhor compreensão daquilo que estamos lendo e desejamos aprender da parte de Deus. Então, a mensagem que a gente quer refletir, repartir hoje, ela se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 4 e 5, que fala sobre casa espiritual, sobre o conceito de Deus, não nós. Então vamos ver o que esses versos dizem. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Notem que a palavra que a gente deu ênfase nesses versos que lemos foram casa espiritual. Por quê? Porque o sentido da palavra igreja de Cristo para Deus são pessoas. A gente vê muitas pessoas dizendo, não, a casa de Deus somos nós. Mas em determinados lugares, aonde também dizem ser a casa de Deus. Então, como pode ser Deus ter duas casas? Deus ter uma casa espiritual e uma casa física, uma construção, um lugar aonde os homens erguem e dizem, bom, esta é a casa do meu Deus. Então, como podemos de duas opiniões, dois conceitos, descobrirmos qual é o verdadeiro? Sim, porque a verdade, ela é única. A verdade é absoluta. A verdade é a verdade. Então, se apresentam para a gente duas verdades, nós somos casa de Deus. E nós erguemos uma casa para Deus e o lugar onde as pessoas vão é casa de Deus, qual delas estão certas? Qual delas está certa? Então, pela própria palavra de Deus, nós temos a resposta de qual é a certa, qual é a verdadeira. A verdadeira é esta aqui. Casa espiritual. Então, casa é habitação, é lugar de morada. Casa é um lugar de descanso. Então, em que lugar
o Espírito de Deus, que é santo, habita em casas espirituais, pessoas ou casa de física construída por mãos de homens, paredes, tijolos, telhados, essas coisas. Pois é, essa é a questão que muitas das pessoas não entendem e às vezes ficam até aborrecidas. Porque no Antigo Testamento, a palavra sempre vai dizer que alegramos-nos quando disseram vamos à casa do Senhor. Pois é, um salmo. Porque naquele tempo, Deus permitiu a construção de um templo físico para que ele habitasse, para que ele fosse buscado naquele local, naquele templo, que todos nós sabemos que Salomão edificou. Inclusive, até Davi queria edificá-lo, mas Deus não deixou Davi construir. Então, quando passamos para o Novo Testamento é a nova aliança de Cristo que começou após a sua crucificação, morte e ressurreição. Então, na ressurreição de Jesus, nos tornamos casas espirituais para Deus. De modo que Jesus mesmo profetizou que aquele templo, aquela casa aonde Deus consagrara para ele, em resposta à oração a Salomão, aquela casa foi destruída. Aquela casa não existe mais, aquele templo não existe mais. Porque uma vez Cristo iniciando na sua ressurreição a nova aliança pelo sangue dele, não mais pelo sangue de animais, aquele templo deixou de ser a habitação, a morada de Deus no meio dos homens. Então, onde é que Deus está nos nossos dias? Onde é a habitação de Deus na nossa geração? Que somos a geração da aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos a casa espiritual. Não tem mais o templo. Aonde Deus está habitando? Deus está perdido pelas ruas? Deus está procurando um pouso para ele, uma casa para morar, para habitar? Não. A própria palavra fala na profecia do profeta Joel, capítulo 2, onde Deus disse para Joel que haveria de chegar o tempo aonde o espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Então, estava já previsto, predito, que Deus derramaria o seu espírito sobre todos os homens, de modo que os homens passariam a ser a morada de Deus. Quando isso de fato aconteceu? Vamos para Atos capítulo 2, já na nova aliança, porque Cristo morreu, ressuscitou e já havia subido ao céu. E o discurso de Pedro foi esse, que eles receberam do alto a vinda do Espírito Santo, que manifestou-se como um vento impetuoso sobre aquela casa, e após isso eles viram sobre eles línguas como de fogo repartidas sobre suas cabeças. E aí foram cheios do Espírito Santo. E aí os que os ouviam e viam e ouviam pensavam que eles estavam bêbados. A gente sabe o que está escrito no texto e o texto diz isso para a gente. Até que Pedro, com ousadia, discursa para aquelas pessoas, dizendo não estão bêbados. Muito pelo contrário, vocês estão ouvindo as coisas da parte de Deus de uma forma tão gloriosa no próprio idioma de vocês. E como quem dissesse,
nenhum de nós aqui sabemos falar as línguas de vocês. Então, isso foi apenas um testemunho do Espírito Santo se manifestando na vida deles. Então, esse mesmo Pedro, que a gente está lendo na carta dele, ele está dizendo, vocês já entenderam que vocês são a casa espiritual? Que Cristo habita em vocês pela presença do Espírito Santo na sua vida? Você agora é a casa de Deus? A sua casa agora é móvel? A casa de Deus é móvel na sua vida? Aonde você estiver, para onde você for, o Espírito de Deus está com você? Porque você é a casa de Deus. Apenas um detalhe para corroborar o que a gente está falando aqui. Como era o tabernáculo no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu a revelação para construir? Era móvel. O tabernáculo de Deus, ele ia para aonde o povo de Deus tinha que ir quando guiado por Deus. Então, ao longo do tempo, do deserto, esse templo, esse tabernáculo, ele foi montado e desmontado várias vezes em vários locais, aonde Deus dizia, é aqui que vai parar, é aqui que vai acampar, para dizer, olha, Deus está no meio do seu povo, através da simbologia deste tabernáculo. E qual hoje é a simbologia da habitação de Deus na nossa caminhada, nesta vida, nesse mundo? A habitação do Espírito Santo se fazendo em nós. Então, se é que ainda não entendemos isso, então existem pessoas que estão abrindo locais e colocando casa de Deus, casa de oração, templo disso, templo de Deus. Então, meus amigos e meus irmãos, essa palavra está dizendo que essas pessoas ainda não conhecem Deus, não entenderam Deus, não conhecem as palavras de Jesus, porque Cristo habita em nós e nós somos a casa espiritual. Edificados casa espiritual. Então, mas como se edifica uma casa espiritual? Todo mundo sabe que uma casa física, ela é feita de pedras, areia, ferragens, cimento, essas coisas. Portas, janelas. E como se edifica uma casa espiritual? Uma casa espiritual é edificada pela palavra de Cristo. Quando falamos edificação, é algo que começa da base. A base é o chão. Então, essa edificação de uma casa espiritual é Cristo dizendo, eu vou pegar você do chão, do zero, e vou trabalhar nesse seu terreno, na sua vida, e vou começar a edificar, a colocar as fundações. E que fundações são essas? As fundações das doutrinas do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo. Uma edificação, ela começa na verdade. Então, toda edificação para Cristo de uma casa espiritual, o primeiro alicerce a ser levantado é a verdade. O segundo alicerce é a justiça. Porque a verdade anda em retidão. O justo que é verdadeiro anda em retidão. E a justiça, ela garante os direitos de quem anda reto. Então, a justiça e a verdade são os pilares dessa fundação de uma nova conversão, de uma edificação de uma casa espiritual, que vai fazer com que as pessoas comecem a erguer outras coisas nas suas vidas. Então, a base
verdade e justiça, a palavra de Deus. E depois vem as doutrinas, o amor, a fidelidade, a misericórdia, a compaixão, a moderação. Moderação essa que muitos parece que não dão tanta importância e ela faz falta na edificação espiritual de muitas casas de Deus. Então, essas coisas vão sendo acrescentadas em cima desse alicerce verdade e justiça, que vão formando um caráter espiritual, aqueles frutos do Espírito Santo, bondade, benignidade, paciência, moderação, temperança. Todos esses dons do Espírito Santo, eles adornam, enfeitam e ajudam na contribuição da construção dessa nova vida espiritual, onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, o que a gente tem identificado nos nossos dias? A dificuldade de algumas pessoas crescerem, se deixarem ser edificadas pela palavra de Jesus. Por quê? Porque quando alguém diz assim, olha, eu recebi de Deus uma revelação. Deus mandou eu construir um templo. Deus mandou eu construir uma igreja evangélica para pregar o evangelho. Parece ser a coisa mais certa, mas é a coisa mais errada. Porque as pessoas vão para esses lugares acreditando lá ser a casa de Deus, aonde a presença de Deus está. Bom, e como fica a sua vida, a vida desse cristão, dentro da sua casa, com a sua família, na sua vida pessoal, aqui fora? As pessoas só vão naqueles lugares onde dizem que é a igreja evangélica, casa de Deus, para serem edificadas com a palavra, com louvores, com rituais, práticas. Tudo bem. Lá pode parecer perfeito, mas e aqui fora? Como é a vida dessas pessoas aqui fora? A vida dessas pessoas aqui fora estão edificadas? Elas são edificações espirituais? Uma coisa que atrapalha muito a edificação de muitos irmãos é o engano, a mentira. E se faz de conta que está tudo bem. Essa falsa impressão que é realmente um cristão, mas na verdade é um crente. O cristão é aquele que absorve tudo isso que a palavra de Deus está lhe dando e põe em prática no seu dia a dia. Essa verdade, essa justiça, essa paciência, essa moderação, essa bondade, essa misericórdia, esse amor, eles colocam em prática e as pessoas veem, percebem essa mudança. O crente já não. O crente vai lá no templo evangélico e lá ele está igualzinho a todo mundo. Mas as pessoas aqui fora não vê o desenvolvimento espiritual dele. O crescimento como pessoa, o entendimento dessa pessoa é o mesmo de antes, apenas dizendo, eu sei, eu sei, eu sei que a palavra de Deus diz isso. Ora, se sabe, por que não pratica? Por que não faz? Então, Pedro está dizendo que quando a gente entender que somos casa espiritual, pode ter certeza que tudo isso que está sendo dito já está dentro de nós. Já foi consolidado, já foi edificado em nossas vidas. E qual a consequência disso? Você olha para a palavra de Deus e realmente a palavra de Deus fala com você. Ele mostra muitas coisas
que você não era capaz de ver antes. Ora, ninguém é obrigado a saber tudo, muito menos de Deus. Deus é insondável. Deus só se revela a quem Ele quer. Não adianta uma pessoa ler a Bíblia e dizer, eu li a Bíblia e já sei tudo. Não. Você pode conhecer a letra, mas é a revelação das palavras. Então, tem muita gente lendo, tem muita gente falando de Jesus, mas não são muitas as pessoas que têm a revelação de Deus. Então, o que acontece? Enquanto as pessoas não se verem como casa espiritual, elas estarão andando por um caminho muito natural, um caminho muito físico, um caminho que a Bíblia chama de carnal. A aparência, ela parece ser espiritual. Ela fala de Deus, ela fala de Jesus, ela dá glória a Deus. Mas na sua prática diária do dia a dia, ela não é de Deus. Então, nós, quando entendemos que somos casa espiritual, ou seja, entendemos que Cristo habita em nós pelo seu Espírito Santo. Para onde quer que a gente vá, Ele está conosco. Pedro vai dizer sacerdócio santo. Imagine, comparando mais uma vez com o Antigo Testamento, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício de adoração a Deus e expiação do pecado do seu povo. E sendo assim, ele entrava uma vez. E antes dele entrar, ele tinha que se santificar. Ou seja, purificar o seu corpo de tantas leis que tinham que ser observadas antes dele chegar no Santo dos Santos. Porque se ele não fizesse isso, ele caía duro lá dentro. Ele era puxado por uma corda. Então, pensa comigo. Se Cristo disse que nós somos agora templo do Espírito Santo, e como estamos vivos? Como estamos aqui falando na internet? Deus não nos matou. Como a gente vai para todos os lugares e a gente sobrevive? Porque a santificação não é mais pelo guardar, pelo praticar a lei. A santificação é pelo crer em Jesus Cristo e em sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. João capítulo 15. Então, é essa palavra de Cristo que nos purifica. Ou seja, ele faz com que a gente entenda o que está errado em nós. A gente se arrepende e começa a fazer diferente. Praticar o que antes não se fazia. Aí, nós passamos a ser sacerdócio santo. Ora, aquele sacerdote espiava o pecado de todo o povo. Agora você, eu, espiamos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, os nossos próprios pecados. Cristo já levou sobre si os nossos pecados, já expiou, assim como o animal fazia no tempo da lei de Moisés. Mas se eu errar, se você errar, o que vai acontecer com a gente? Que a gente vai morrer? Não. O Espírito Santo que está em nós vai dar aquele alerta assim, errado. Isso não está certo. E o que devemos fazer? Qual é a orientação de Jesus? Arrependei-vos. Pedro foi perguntado pelos homens que ouviram a pregação dele em Atos 2. Perguntaram, então, o que nós podemos fazer para nos salvar? Pedro disse, olha, vai lá, paga a penitência, vai lá, vai para o monte, vai orar, vai jejuar. Não. Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados. Percebam que Cristo habita em vocês, em nós,
pelo nosso corpo, o Espírito Santo está em nosso corpo físico, para que nós mesmos venhamos a oferecer os nossos sacrifícios diante dele, sejam eles pelo arrependimento dos nossos pecados, seja ele pela nossa adoração, seja por a gente glorificar a Deus por todo o bem que ele tem nos proporcionado. Gratidão. Você está entendendo? Você mesmo é sacerdote da sua própria casa. Você é sacerdote da sua própria vida. Você não precisa do sumo sacerdote, pastor, evangélico, para vir expiar os seus pecados. Você mesmo é sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Será que Jesus recebe algum louvor que não seja espiritual? Será que a gente cantar da nossa carne? Será que a gente fazer as coisas que a gente quer, segundo a nossa vontade, ele vai receber? Ele disse para a mulher no poço de Jacó, em Samaria. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nem no monte, nem em Jerusalém adorareis, mas adorareis o vosso Pai em espírito e em verdade, porque ele procura esses. Então você é o próprio sacerdote da sua casa e da sua vida e da sua família. Por que tem colocado pessoas nessa posição? Por que as pessoas têm acreditado que outras pessoas são mais capacitadas para a vida delas? Só pode ser por um motivo. Porque ela ainda não entendeu o que é ser casa espiritual. Porque ela não entendeu que Jesus habita nela. Ela precisa saber disso. Ela precisa conhecer isso, esta verdade. Para quem sabe, ser alicerçada, edificada na verdade e na justiça do Senhor Jesus. E que coisas que são sacrifícios espirituais? Pedro diz, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, o que é agradável a Deus? Tudo que Jesus Cristo fez, faça também. Uma das coisas que Jesus fez e nós temos grande dificuldade de fazer também. Ame teu próximo como a ti mesmo. Porque fazendo isso, cumpriu toda a lei. O apóstolo Paulo vai dizer que quem ama a Deus e ama o seu próximo, não há lei contra o amor. Então, queridos e queridas, o que está faltando para a gente é ouvir essa verdade de Cristo, para que a gente assuma a nossa posição espiritual diante de Cristo e possamos dar a Deus todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, através da renovação do nosso entendimento. Então, o que Jesus quer, que a gente pegue pelo menos 2 versos desse, e se deixar, a gente fale o dia inteiro, porque nós conseguimos compreender o que estas palavras estão nos dizendo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar na sua vida para lhe dar cada vez mais compreensão. Não é só essa palavra, não. Tem tantas outras que, se você crê em Cristo, o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa que fez com todos que se determinaram a aprender a conhecê-lo. Que o Senhor possa continuar falando na sua vida. Obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Glórias a Deus para sempre. Aleluia.